Jovem Pan, eleições 2022. Bem, são 8h22, começando aqui mais uma edição do nosso JC nas eleições. Até outubro estaremos sempre aos sábados reunidos aqui na Rádio Jovem Pan News para discutir o cenário eleitoral, falar a respeito das articulações partidárias, daqui a pouquinho já teremos aí oficializadas as candidaturas e discutir toda essa questão aí da importância das eleições, a importância do voto consciente. Hoje nós vamos conversar com o Vitor Roque, aqui à minha direita, o Vitor que é do Movimento Direita Rio Clarense e também filiado ao Partido Podemos. Bom dia, Vitor, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar falando, representando o nosso movimento. Quem também participa conosco hoje, aqui está aqui à minha esquerda, é o João Guilherme, pré-candidato a deputado estadual pelo PT, também participa da executiva do partido aqui na cidade. Bom dia, seja bem-vindo, João. Bom dia, Carla, muito obrigado. Bom dia aos ouvintes da PAN que estão com a gente aqui nessa manhã. Queria agradecer você pelo convite, pelo carinho de sempre receber a gente e ao Vitor por poder conversar aqui e trocar essas ideias de maneira democrática. Para a gente iniciar essa conversa, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre como, no caso, o Vitor com o Movimento da Direita Rio Clarense e o PT, para o João Guilherme, como é que vocês vêm se organizando para essa eleição, como é que está o trabalho até o momento. Pode começar, por favor, Vitor. Bom, a gente não tem candidato assim genuíno do nosso movimento. A gente tem trabalhado mais com a questão do presidente, como a gente fez em 2018. A gente não apoiou abertamente nenhum candidato a deputado, nem governador, nada do gênero. A nossa pauta é mais presidencial mesmo e a gente pretende continuar com isso. Claro que a gente observa, né, quem são os deputados que estão ali para ajudar o presidente. E vamos estar de olho também no governador, que dessa vez parece que a gente vai ter um candidato próprio e a gente não vai necessitar escolher o menos pior. Então a nossa organização ela parte mais do princípio do que o Bolsonaro e a cúpula dele passa para todos os movimentos de direita aí do país. Então, vocês já estão articulados para dar esse apoio à candidatura, né? Hoje é a candidatura do presidente Bolsonaro. Basicamente é uma orientação do próprio Bolsonaro. Como ele não fala diretamente, né? Até porque ele nem pode, porque ele acaba se prejudicando. Todo mundo que ele aponta o dedo acaba fazendo alguma coisa e acaba ficando ruim para ele. Mas a gente compreende mais ou menos qual que é o norte que ele dá para esses movimentos e a gente vai seguir nessa diretriz. E pode ser que vocês trabalhem, então, para o governo do Estado, se tiver um candidato genuíno aí que esteja de acordo com os princípios do movimento. Isso, provavelmente será o Tarcísio. Tudo caminha para isso, né, não Vitor? é nada oficial, então a gente não fala nada sobre. Por enquanto ainda. Isso. Gostaria que o João Guilherme também falasse um pouquinho das articulações do PT, tanto aqui na questão da cidade, né, das candidaturas da própria cidade a deputados, como também das articulações para apoio aí à presidência da República e também ao governo do Estado, por favor. Claro, Carla. As articulações que o PT vem fazendo, elas são a continuidade de um trabalho tanto histórico, né, que o PT faz já há décadas na organização do partido, sempre próximo da população, sempre trabalhando a base, sempre trabalhando os nossos movimentos sociais e sindicatos, quanto aqui em Rio Claro especificamente, é a continuidade de um projeto que a gente já alimentou na última eleição, de que o PT esteja mais presente, esteja mais próximo, esteja dialogando. A gente entende que existe um desafio muito grande para a democracia no Brasil e para a gente fazer a recuperação econômica do país, entender o que as pessoas estão sofrendo. Então, a candidatura do presidente Lula, ela agora a sua pré-candidatura, né, que foi lançada no sábado passado, ela vai buscar trazer não só o PT, mas outras forças democráticas, outros partidos, outros movimentos que entendem que o Brasil precisa mudar de rumo, precisa reencontrar uma perspectiva de desenvolvimento e de um país sustentável, solidário que teve no passado. E em São Paulo a gente tem um grande desafio, né, que é com a pré-candidatura do Fernando Haddad, propor uma mudança ao que São Paulo vem enfrentando aí nos últimos 40 anos. Para isso, é muito importante que a gente tenha candidaturas locais, as candidaturas de deputado, como também a minha pré-candidatura, as candidaturas de federal, porque a gente precisa de suporte para governar, né? Precisa ter uma representação desse projeto também no Legislativo, que tem uma importância central, e precisa entender os lugares. O PT parte da perspectiva de que o Estado de São Paulo, por exemplo, é muito diverso, tem necessidades econômicas muito distintas, tem problemas que eles são muito locais, e as pessoas precisam estar mais próximas, precisa ter quem dialogue, precisa ter quem conheça dos problemas. Por isso a gente está investindo muito tanto nas candidaturas jovens quanto nas pré-candidaturas locais para representar o presidente Lula e para representar o nosso pré-candidato Fernando Haddad ao governo do Estado.
Vou começar perguntando a vocês em relação às pesquisas eleitorais. Os apoiadores do presidente Bolsonaro, eles têm uma opinião própria a respeito do assunto, questionam muitos resultados. Os últimos resultados apontaram ainda a liderança do pré-candidato Lula, na sequência o pré-candidato Bolsonaro. Então eu vou pedir que o Vitor e o João façam a sua análise em relação à pesquisa eleitoral. Vale? É verdadeira? A pesquisa eleitoral está tentando influenciar de uma forma negativa o cenário? Qual que é a sua análise, Vitor? A pesquisa eleitoral... Desde 2018 o Bolsonaro nunca ganhou nenhuma, né? E o resultado não foi o que aconteceu. E hoje a melhor pesquisa que existe é a rua. O Bolsonaro vai para a rua, vai para um aeroporto, vai para um restaurante, ele é cercado por multidões em todo lugar. As pessoas querem estar com ele é sempre muito bem recebido por multidões, essas motociatas, coisa que nunca aconteceu na história do país. Um presidente ser tão popular dessa maneira. Né? A gente vê as próprias manifestações em apoio ao governo, isso também nunca aconteceu, porque fazer uma manifestação igual acontecia fora Dilma, é fácil criticar o governo. Aí você tem um comparativo do próprio 1º de maio, uma manifestação pró-Lula e uma pró-liberdade, que era ali um apoio velado ali ao presidente Bolsonaro, e a gente vê a diferença de multidão. Então a pesquisa que vale pra gente é a das ruas. Então a gente anda nas ruas, a gente vê... Quando o Lula está na rua e quando o Bolsonaro está na rua em qualquer canto do país, a diferença assim, é gritante da população que os acompanha. Então, para mim, essa é a pesquisa que vale. João, qual a sua análise sobre as pesquisas eleitorais de intenção de voto? Olha, cara, eu acho que as pesquisas elas têm um papel importante na nossa democracia e a gente, como PT, respeita muito o trabalho da mídia, o trabalho de todos os institutos que eles assumem essa responsabilidade de dialogar com a população dentro do nosso marco no âmbito democrático. A pesquisa, claro, ela é uma estimativa, mas existe uma metodologia por trás. E no caso das pesquisas das últimas eleições, por exemplo, as pesquisas do segundo turno de 2018 apontavam uma vitória do presidente Jair Bolsonaro sobre o nosso candidato Fernando Haddad, com uma margem que foi muito próxima da que se comprovou na realidade. Então, não é intuito do PT questionar a pesquisa ou questionar o trabalho da mídia nessas eleições. A gente vê de maneira muito animadora, né, porque as pesquisas elas indicam o presidente Lula na liderança como nosso pré-candidato e inclusive a possibilidade de uma vitória do primeiro turno, né, tanto em São Paulo com o Fernando Haddad quanto com o presidente Lula. E isso também se reflete na forma como essas candidaturas vêm sendo recebidas. A gente não acha que ter essa vantagem ela reflete uma confiança a gente sabe que essa vantagem reflete uma confiança da população que lembra do governo Lula, né? Lembra que tinha mais direitos, lembra que podia colocar carne na mesa, lembra que tinha emprego na época do presidente Lula, mas que também isso não exime a gente de estar na rua, de estar conversando. Eu pude acompanhar o presidente Lula na agenda que ele fez em Campinas, que fez na Vila Soma, que é um bairro da periferia de Campinas, e a população foi para a rua abraçar o presidente Lula, saudar o presidente Lula. Na Unicamp teve evento muito cheio também, então a gente tem confiança de que a população vai abraçar e vai levar o Lula para o Planalto nos braços do povo, mas as pesquisas, elas indicam isso, e a gente tem um tratamento respeitoso à mídia, a quem trabalha pela democracia no Brasil, e tem que confiar nesses mecanismos que a gente possui. Um dado, né, apontado pelas pesquisas que chamou bastante atenção nos últimos dias foi a questão da rejeição. Foi feito um levantamento usando como base, né, as últimas pesquisas de intenção de voto, e tanto o presidente Jair Bolsonaro aparece com 50%, na casa aí dos 50% de rejeição, como também o ex-presidente Lula com 37% de rejeição. Vitor, que forma trabalhar essa rejeição, mostrar a esse eleitorado as vantagens, né, que seria uma opção pelo voto a Bolsonaro nesse momento, como trabalhar não os que já são apoiadores do presidente, mas conquistar essa outra parcela da população? Então, só voltando ali sobre as pesquisas, né, é questionável o modo como esses institutos fazem as pesquisas. Em 2018, a gente teve denúncia de pesquisa sendo feita na porta de cadeia. E assim, pelo menos a gente entende que a gente, ao sair para a rua, eu consigo identificar mais ou menos eleitores do PT. A gente tem uma noção pelo aspecto social ou até visual. Então a gente consegue burlar, mais ou menos assim, como seria esse tipo de pesquisa. Então, por isso que ela é um pouco questionável. Eu nunca fui perguntado sobre quem votaria, nem para prefeito, vereador, presidente, muito menos. Então, por isso que é questionável. E o presidente só ganhou na última pesquisa, aos 45 do segundo tempo, para não ficar realmente feio para esses institutos, né?
Assim como aconteceu com o Trump nos Estados Unidos, ele não ganharia nunca a eleição e acabou sendo eleito. E, bom, a gente não precisa trabalhar esse pessoal que não vai votar no Bolsonaro, porque o tipo de pessoa que não gosta do Bolsonaro, ela não vai passar a gostar, ela não tem o que fazer. As pessoas, elas simplesmente gostam e não gostam. Elas não levam em consideração o que foi feito ou o que foi deixado de ser feito. Muitas pessoas estão fechando os olhos para o que o Lula já fez ao país. As pessoas estão desconsiderando todos os casos de corrupção. Parece que deu um efeito amnésia na população por estar considerando ainda não votar em Bolsonaro e votar numa pessoa condenada em 3 instâncias por corrupção. Como que ele vai poder fazer alguma coisa diferente pelo Brasil, sendo que ele já teve a chance e a única coisa que ele fez foi saquear o país? E vale lembrar que o presidente Lula, ele tirou mais do país do que os portugueses no tempo do Brasil colono. Os portugueses levaram menos ouro do que o PT tirou o dinheiro dos brasileiros. Então, para mim, brasileiro que pensa ainda, cogita votar no Lula, não tá sendo coerente com o país, não está querendo o bem. Então, existem outras opções. A gente gostaria muito que tivesse mais opções, tanto da direita quanto da esquerda. Não acho o Bolsonaro o presidente perfeito, mas o Lula está muito longe e não dá nem para colocar na mesma prateleira para um possível segundo turno, já que são os 2 principais. João, como lidar com a rejeição ao ex-presidente Lula? Olha, eu acho que só uma primeira menção a uma questão que o Vitor colocou. Vitor, não pesa contra o presidente Lula nenhuma acusação atualmente. Ele não foi nem inocentado, né, porque foram anulados todos os processos que existiam contra o presidente Lula, e a justiça não tem nada a dizer sobre a índole, sobre o comportamento do presidente Lula, contra quem hoje não pesa nenhuma acusação. É uma questão, aí nesse caso, de se informar, e também não responde. Então ele é inocente. Ele é inocente e ele não é sequer julgado, né? Porque esses processos foram todos anulados e foi reconhecido a Mas se ele não foi julgado, ele não é inocente. Porque não pesa nenhuma acusação contra ele. Ele é inocente, o Lula não cometeu nenhum crime, não existe isso contra o Lula, não. Isso a justiça reconheceu. Não reconheceu. Para a justiça reconhecer, ele teria que ser julgado e falado, ele é inocente. O que foi anulado foi o processo, o modo como foi feito. O juiz, em questão que era o Sérgio Moro, ele não teria certa competência para julgar, mas não foi o Moro, foi o TRF4, foi o STJ, todo mundo deu a condenação, inclusive aumentou a condenação do Lula. Então falar que ele é inocente chega a ser ironia e você, queira ou não, você está tirando todos os brasileiros de palhaço. Desculpa. Ele não é inocente. Ele não foi julgado, ele foi condenado em 3 instâncias. E nenhum inocente foi condenado em 3 instâncias na história do país. Ele não vai ser o primeiro. Olha, Vitor, acho que você poderia se informar um pouco mais sobre esse assunto. Não acho que você, claro, tem direito de ter sua opinião. Sim. Mas olhando para você, olhando para o telespectador que está em casa, com todo respeito, inclusive, pelos brasileiros, pelas brasileiras que votam no presidente Lula, que confiam no presidente Lula, que a gente tem que reconhecer que realmente a competência e a parcialidade do Sérgio Moro, elas foram comprovadas pela justiça, isso foi decidido, foi avaliado, mas também foi avaliado se existiam provas, se esses processos eram válidos, e as acusações contra o presidente Lula foram anuladas. Então o presidente Lula é inocente, tanto que tem direito de competir na eleição, não tem nenhum processo contra ele, todos os processos foram anulados por falta de prova, por falta de poder se provar, de poder a justiça sequer buscar coisas que estavam contra o presidente Lula. O presidente Lula não cometeu nenhum ato ilícito, isso foi reconhecido em mais de 20 processos que o presidente Lula já respondeu. Lula se defendeu com dignidade, encarou, e a verdade ela prevaleceu sobre a perseguição política que existiu contra o presidente Lula em algum momento nesse país. Peraí, deixa eu só perguntar. Só concluir a questão da rejeição, como trabalhar, para a gente poder fechar esse tema? Carla, o presidente Lula, no lançamento da sua pré-candidatura no último sábado, deixou bem claro que o Brasil ele não tem mais tempo para odiar. Um país que ele sofreu com a pandemia como a gente sofreu, que viu, que chorou a morte de tantas pessoas queridas, que vê hoje uma das maiores recessões da história, que vê o aumento da fome, ele não tem tempo para ficar se dedicando à disputa, por mais polarizada que essa eleição esteja. Então, o que a gente procura fazer dentro do Partido dos Trabalhadores, dos partidos que vêm caminhando com a gente, dos movimentos que vêm caminhando com a gente, é realmente dialogar com o dia a dia das pessoas. A gente não precisa sequer atacar o governo, as pessoas sabem
da dureza que elas estão vivendo, elas sabem que está difícil ir para o supermercado e comprar alguma coisa, elas sabem que as pessoas muitas vezes saem de manhã, milhões de brasileiros saem de manhã para buscar emprego e voltam para casa sem conseguir arrumar um emprego. A gente acha que é uma tendência do cenário atual que esteja polarizado, e o presidente Lula é muito conhecido, né? Então candidatos mais conhecidos tendem a ter mais rejeição, mas a nossa conversa ela é sobre o futuro e sobre a vida das pessoas. Então é dessa forma que a gente tem lidado com as questões ligadas à eleição, ligadas à rejeição que porventura algum candidato possa ter, com esperança e sem tempo para odiar no Brasil. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o nosso JC nas eleições. Vamos daí ao bloco das perguntas dos ouvintes. Um momentinho só. Jovem Pan, eleições 2022. 8h40, nós voltamos com o JC nas eleições. Hoje estamos conversando com o Vitor Roque, aqui à minha direita, o Vitor que é do Movimento Direita Rio Clarense, filiado ao Partido Podemos, e também com o João Guilherme. João Guilherme, que é pré-candidato a deputado estadual do PT e também participa da executiva do partido aqui na cidade. Agora nós vamos às perguntas dos nossos ouvintes. Quero agradecer desde já a sua participação. Quem quiser enviar o seu comentário, a sua dúvida, 998421255 é o nosso WhatsApp aqui da Jovem Pan News. Duas perguntas são referentes aqui à questão das urnas eletrônicas, então vou aproveitar e vou juntar. Urnas eletrônicas, como são hoje, vocês acreditam que é o método mais confiável em relação às eleições? E aí tem uma outra pergunta aqui. Diante do anseio da população por mais transparência no sistema eleitoral, principalmente as urnas eletrônicas, pergunto a ambos, por que o TSE é tão temeroso em mudanças para aumentar a sensação de segurança das urnas, inclusive dispensando todas as orientações das Forças Armadas? Agradecer ao ouvinte, ao Júlio César, também ao Paulo, que enviou a pergunta em relação às questões das urnas eletrônicas. Vitor, pode começar, por favor? Posso. Bom, sobre o TSE dispensar todas as medidas que as Forças Armadas têm pedido para ser feita, é muito estranho, porque se o sistema é confiável, por que não ser auditável? Não faz muito sentido. O que tem a esconder por trás da urna? Por que só o Brasil e países de quarto, quinto mundo que usam esse tipo de urna, né? Nós temos a própria Alemanha, os Estados Unidos, o Japão, são potências aí mundiais e não utilizam esse sistema. E só o Brasil tem um sistema de urna eletrônica inviolável, né? E por mais que consigam provar que teve hacker, que ficou mais de um mês logado no sistema do TSE, as pessoas invadem o sistema da NASA, de bancos, mas menos o da urna. Então não faz sentido nenhum ter a esconder. Por que não ser auditável? Até porque está na Constituição que o voto tem que ser, a contagem tem que ser pública. Então, por exemplo, o próprio PT, se ele é a favor ou contra, independente disso, a urna é segura? Beleza, podemos auditar e conferir os votos. Por que não? Não faz sentido nenhum as pessoas brigarem contra isso. Não tem por que ser contra. Então, se um negócio é a verdade, deixa-se mostrar a verdade para todo mundo. Se tem algo a esconder, é porque tem algo por trás. João? Queria primeiro agradecer ao Paulo e ao Júlio César, né, por enviar as perguntas. E a gente não vê nenhuma preocupação e não acha que deva haver um questionamento quanto à lisura do processo eleitoral e à efetividade das urnas eletrônicas. Bem da verdade, as urnas eletrônicas brasileiras elas são uma referência mundial no processo eleitoral, na condução de contagem de votos, que já foi, inclusive, buscado para se aplicar em outros países. Os Estados Unidos e o Japão, inclusive, buscaram apoio da Justiça Eleitoral Brasileira para implementar a urna eletrônica nos seus países em outros momentos. Então, é uma contagem com a qual a gente já fez diversas eleições, que elegeram deputados, que elegeram presidentes, incluindo o presidente Bolsonaro. A gente gostaria que esse esforço, que muitas vezes se faz para lidar com questões como a da urna eletrônica, a qual o TSE tem se dedicado bastante a fazer testes, a mostrar a transparência do processo, ele fosse usado pelo governo, pelos seus apoiadores, para discutir questões mais sérias, como o dia a dia das pessoas, como que a gente vai poder voltar com uma política de valorização do salário mínimo, como que a gente vai poder gerar mais empregos. A gente sente que existem discussões que elas são mais necessárias ao Brasil hoje em dia. E com respeito à segunda pergunta sobre as recomendações das Forças Armadas, as Forças Armadas realmente elas têm um papel muito importante na condução da eleição,
com logística, com fazer com que as urnas cheguem a lugares que são muito distantes, mas a gente entende que no sistema como que a gente tem, existem competências e que a Justiça Eleitoral está fazendo muito bem seu trabalho ao lidar com a questão das urnas, com a questão da votação. A gente espera que as Forças Armadas contribuam muito para a soberania, para o crescimento da soberania do Brasil, mas nesse momento a gente tem plena confiança de que o processo eleitoral está sendo conduzido com transparência, como foi em 2018, mesmo que a gente tenha sido derrotado na eleição presidencial. A Giovana Sestaro, ela mandou uma pergunta para o Vitor Roque, mas eu acredito que os dois possam responder. E aí o Vitor, em relação a essa pergunta da Giovana, e o João falando a respeito da escolha, né, do ex-governador Geraldo Alckmin para ser o candidato a vice juntamente com o Lula. A Giovana pergunta o seguinte ao Vitor: gostaria de perguntar ao Vitor Roque se ele se sente confortável apoiando um candidato que está na raiz do centrão, totalmente entregue ao sistema. Acho que a Débora está falando, né, da filiação ao PL, do apoio do Centrão ao governo de Bolsonaro. Sim, é com muita naturalidade, né? O Centrão ele faz parte da política e ele tem que estar em algum lado. E o Congresso é o Centrão, o Bolsonaro precisa estar em um lado. Todo mundo viu que ele não conseguiu fazer nada sozinho, então ele precisa do Centrão. E o país inteiro hoje precisa do Centrão. O nosso trabalho é justamente mudar esse tipo de comportamento. Só que não vai ser em 3 anos que vai mudar um sistema que foi construído aí ao longo de 30 anos, né? Desde a redemocratização que existe esse Centrão, e ele vai continuar existindo. Ele é fisiológico, então é melhor tentar conduzir ele para o nosso lado do que contra. Porque contra já tem bastante gente lutando contra o país, e todo mundo tem visto que o Bolsonaro tenta fazer alguma coisa, não passa na Câmara, não passa no Senado. Quando passa o o STF entra em campo para tentar embarrear tudo que o presidente tem tentado fazer. Então, o Centrão é natural. E quanto ao Geraldo Alckmin com o Lula, isso é uma aberração política, né? Você pega o vídeo de Lula falando do Alckmin e Alckmin falando do Lula, um chamando o outro de bandido, de ladrão, que ambos destruíram o país quando eles foram candidatos a presidente, e hoje estão juntos. Então isso só mostra que é uma força de todo o resto da política contra o Bolsonaro, porque ficar fora do sistema realmente para eles não é um negócio rentável, tá todo mundo sem a boquinha nas tetas do governo, e eles são capazes de tudo para tentar voltar ao poder, né? Independente quem eles têm que apoiar, quem eles têm que puxar o saco, todo mundo vai se juntar contra o Bolsonaro. É difícil, ninguém está acostumado com um país com pouco escândalo de corrupção, ou quase nenhum, né, no âmbito federal, e é difícil a gente debater sobre presidente sem falar de corrupção, né? Ninguém está acostumado. A gente estava sempre acostumado a falar de corrupção no Petrobras, Banco do Brasil, Caixa, BNDES, e hoje não se fala mais sobre corrupção. Fala sobre um presidente mal educado. Que bom, que continue assim, sem corrupção. João, tanto em relação à adesão de Bolsonaro ao Centrão, né, sua filiação ao PL, como também em relação a esse vício Geraldo Alckmin para o presidente Lula, ex-presidente Lula, por favor. Olha, muito brevemente sobre a adesão do Bolsonaro ao Centrão, eu acho que ela realmente não surpreende ninguém. É natural que uma figura política que ficou mais de 26 anos numa posição muito confortável, sendo deputado pelo Centrão, né, sendo um deputado extremamente fisiológico e corroborando com tudo que o Centrão faz, e no período no qual esteve deputado, responde por uma série de acusações, como acusação de rachadinha, acusação de favorecimento de parentes, que ele dialogue com as suas origens e volte ao PL, partido no qual esteve por muito tempo, né? Eu não acho que essa questão da associação do Bolsonaro com o Centrão, ela surpreende, porque realmente, como o Vitor disse, o Centrão ele existe já faz muito tempo, e se existe uma pessoa que representa o Centrão, ela é Jair Bolsonaro. Então essa questão não nos surpreende de maneira alguma. Quanto à aliança com o ex-governador Geraldo Alckmin, eu olho com muita felicidade, com muita esperança para a adesão do ex-governador à chapa com o presidente Lula. E eu acho que isso é de uma coerência tremenda, porque no momento que a gente vive hoje, é necessário que todas as forças democráticas, que todo mundo que tem esperança, que acredita no Brasil, se une para derrotar o que é o pior governo que esse país já viu. Então, o nosso candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin, ele aceita
a mão que Lula lhe estende e vem compor a chapa com a gente na esperança de poder recuperar o Brasil. E isso mostra que não são as diferenças do passado, né? O Paulo Freire tem uma frase que é: às vezes é preciso você unir os diferentes para combater o antagônico. E o antagônico, nesse caso, é quem governa contra o Brasil. Então, não são as disputas do passado, não são as diferenças de hoje em dia e nem as discordâncias do futuro que vão fazer a aliança, as questões que existem entre Lula e Alckmin maiores do que o Brasil. E por isso que a gente acredita que é preciso unir essas forças, e o ex-governador Geraldo Alckmin tem se mostrado muito compromissado no diálogo, muito compromissado com o projeto, a apoiar e a dialogar. Não acho que existe nem incoerência, nem acho que existe nenhum problema nessa aliança. Ela é uma aliança de adversários do passado, e a gente reconhece isso, que houve disputa entre Alckmin e Lula, entre o PT e outrora essas pessoas que estiveram em outros partidos, mas que nesse momento a gente precisa se unir para que a vida das pessoas volte a melhorar, para que esse país volte a ser mais justo, volte a olhar pela sua população, e a gente fica feliz que existam pessoas do campo democrático, como é o ex-governador Geraldo Alckmin, e que venha se somar ao presidente Lula, venha se somar a Fernando Haddad, venha se somar a gente para fazer essa disputa. Tem mais algumas observações aqui dos nossos ouvintes. Eu quero agradecer a participação de todos, agradecer também os nossos internautas que estão acompanhando pelo Facebook, com imagens, esse JC nas eleições, inclusive enviando estrelas. Nós sempre agradecemos muito esse apoio do nosso público. É assim que nós conseguimos manter esse nosso jornalismo de credibilidade. Vocês que confiam no nosso trabalho, desde já fica o nosso agradecimento. Você que está acompanhando pelo Facebook, então, pode mandar as estrelas apoiando aqui esse nosso trabalho de discussão sobre as eleições. O César Borges, ele pergunta o seguinte, ele fez um comentário: o convidado Vitor não é filiado ao Centrão? Você segue filiado ao Podemos, né, Vitor? Que também acaba integrando esse grupo. Sim, eu sigo filiado por mera formalidade, né? Eu não acompanho partido nenhum, já desde a eleição de 2020. Infelizmente, a gente, para participar da eleição, a gente tem que se filiar em algum lugar. Então, para mim, não faz diferença de onde o Podemos está. E que bom que ele está no Centrão e ainda assim ele segue sendo um partido sem acusações de corrupção ou algo do gênero. Então eu escolhi ainda assim um partido pequeno que não tem um histórico de corrupção como a maioria de todos os outros partidos. O Luiz Carlos Rodrigues Rezende, ele pergunta, Vitor, se as urnas são questionáveis, como o Bolsonaro foi eleito deputado federal por 3 ou 4 vezes e uma vez presidente? Bom, eu acho que ele foi eleito presidente no primeiro turno, e as acusações que existem sobre as urnas, eu acho que a porcentagem da fraude foi pequena, e por isso que o Bolsonaro se tornou presidente. E essa é a primeira vez que um presidente ele quer a abertura pública das urnas. Por que ele quer que seja auditável? Nunca na história um presidente com um mandato pede isso. Normalmente quem pede é o perdedor. E se o ganhador está pedindo, por que não? Qual é o medo da população, dos políticos, do STF, do TSE, em deixar a urna auditável? Se tem algo a esconder, é porque tem algo de errado. Se você não deixa sua mulher ver seu celular, é porque você está escondendo alguma coisa. Então não tem muito sentido as pessoas defender ferreamente uma urna eletrônica. Todo sistema é falho e pode ser invadido. A urna não é diferente. O Jonathan Pacheco, ele pergunta para o João Guilherme: qual o tipo de igualdade que partidos como o PT e aliados buscam para a população? É nivelando por baixo? Olha, Jonathan, falando para você, obrigado pela pergunta, e também falando para todos os ouvintes, todo mundo que está nos acompanhando, a gente busca uma igualdade de oportunidade. A gente acha que o Brasil ele tem muito para oferecer para as pessoas. A gente é uma das maiores economias do mundo, somos um país extremamente rico, e é uma tristeza num país como esse a gente ver as pessoas sofrendo como elas sofrem. Nós somos o maior exportador de produtos agrícolas, né, de alimento do mundo inteiro. E ainda assim as pessoas não conseguem colocar carne na mesa. As pessoas não conseguem comer uma dieta que ela seja passível de dar uma vida segura, de dar uma vida tranquila para as pessoas. Nós somos um país autossuficiente em petróleo, onde o preço da gasolina e o preço do diesel só faz subir. Inclusive, foi colocado um aumento na semana passada que em alguns estados o preço do diesel passa de R$ 8,00. Isso vai gerar um efeito cascata que vai aumentar o custo na vida de todo mundo. A gente tem uma população desempregada
que cada dia aumenta, que as pessoas sofrem saindo para buscar trabalho, voltando para casa sem conseguir, onde as pessoas se endividam, cada vez mais se endividam para comer, não se endividam para luxos, não se endividam por falta de controle financeiro. Então, a gente fez isso no passado, pôde trabalhar para um país onde existia pleno emprego, onde praticamente não existia desemprego. Então, a igualdade que o PT busca não é nivelar por baixo, eu acho que é nivelar o Brasil por cima. E nivelar o estado de São Paulo, e nivelar Rio Claro, sempre por cima. Onde a gente tem igualdade de oportunidades, que as pessoas elas possam se dedicar, que elas possam, através do seu esforço, que a gente sabe que é isso que constrói a vida das pessoas, entrar numa universidade, como elas conseguiram quando o Lula era presidente, quando a presidenta Dilma estava no poder, que elas possam ter um emprego, que elas possam viajar, que elas possam comprar um carro, que elas possam garantir o sonho da casa própria. Então, é esse tipo de igualdade que a gente busca, e não é uma igualdade impossível, Jonathan, e todos os ouvintes da PAN. É uma igualdade que a gente já alcançou no Brasil e que eu tenho certeza que a gente consegue alcançar de novo. Vitor, tem pergunta para você aqui, do César. Qual o impacto de uma possível candidatura de Datena ao Senado na chapa com Tarcísio em São Paulo? Olha, o Datena, pra gente, ele acaba se tornando irrelevante. Ele não agrega nem desagrega nada. Ele é uma pessoa, de certa forma, polêmica com as suas opiniões. Uma hora ele está de um lado, outra hora de outro. Então eu acho assim, ele não vai ter o apoio aí dos bolsonaristas, porque a gente sabe que corre o grande risco dele ser um Major Olímpio, uma Joyce Hasselman, e ele vai para o lado que ele bem entender, assim como a maioria dos outros políticos. Então a gente vai provavelmente apoiar uma outra pessoa aí para o Senado que não o Datena. O eleitorado bolsonarista hoje ele está mais atento às questões dos que se aproveitaram em 2018 para ganhar voto com esse apoio e depois tiveram uma mudança de posicionamento? Nossa, a gente está muito atento e muito cauteloso. Por isso que dessa forma é melhor a gente até se conter, não declarar apoio a ninguém, porque o que houve de aproveitador em 2018 para chegar lá nas costas do Bolsonaro não é brincadeira. O próprio governador Dória foi eleito com o Bolsodória e em menos de 3 dias já desgarrou e virou oposição. Então a gente tem tomado muito cuidado com esse tipo de situação, né? A gente hoje está trabalhando mais o histórico de quem se manteve firme ao lado do presidente ao longo desse mandato, e a gente vai seguindo aí esse pessoal que se manteve firme até agora e alguns jovens que vai surgindo, tipo, por exemplo, o Nicolas, que apareceu agora, mas ela é lá em Minas. Então aí a gente espera que surjam mais pessoas assim, comprometidas com a verdade, que não possa abandonar o barco e mudar de lado, porque é muito feio quando você apoia uma coisa e quando você não tem o que quer, você troca de lado assim, 180 graus. Essa mesma preocupação existe no grupo de apoio ao ex-presidente Lula? Em relação aos que pegam carona para ter votos e depois mudam rapidamente de posicionamento? Olha, Carla, como eu disse, com respeito às pessoas que vêm dialogando, né, tanto as figuras políticas quanto as pessoas que vêm apoiar o PT, o presidente Lula, é o momento da gente se unir pelo Brasil, é o momento da gente superar o que a gente vem vivendo hoje em dia, né, superar essa pandemia que tanto vitimou a nossa população, é superar o desemprego, é superar essa inflação. Eu não acho que seja uma preocupação imediata essa questão das pessoas se aproveitarem. A gente acha que todo mundo que estiver do lado da democracia, que estiver do lado da população, que acreditar firmemente que a nossa gente ela merece viver melhor, merece comer melhor, merece ter uma vida decente pelo fruto do seu trabalho, ela deve se somar com a gente agora. E se as pessoas aceitarem o programa que se oferece para o Brasil, né, essa esperança que se oferece para o Brasil, a gente deve somar e, inclusive, as pessoas, não só as figuras públicas, né, mas todo mundo que está no dia a dia, que procure o PT, que procure a gente para conversar, porque é um momento, novamente, como eu disse antes, a gente não tem mais tempo para odiar no Brasil. A gente precisa estar junto, a gente precisa ir junto pelo Brasil. Muito bem, 8h59. Nós vamos agora a um rápido intervalo e voltamos para as nossas despedidas aqui no JC nas eleições. Jovem Pan, eleições 2022. 9h01, voltamos agora para as nossas despedidas aqui no JC nas eleições. Infelizmente, o nosso tempo terminando. Quero agradecer desde já a participação do Vitor Roque, o Vitor que veio representando o Movimento Direita Rio Clarense. Vitor, por favor, um minutinho para você deixar sua mensagem final aí aos nossos ouvintes, aos nossos internautas. Bom, eu que agradeço, Carla,
pelo espaço, mais uma vez. Agradecer também ao João por comparecer. É um debate realmente saudável e é bom para todo mundo ir relembrando e pesando sobre o que vai fazer politicamente, né? E lembrar todo mundo que realmente pesquisem sobre o que fazer. Vamos relembrar como foi o governo do PT e se você concorda, você pode pensar sobre, né? A gente está falando do partido que teve 3 ex-presidentes presos, 2 tesoureiros presos, teve 6 ministros presos. Então, você acha que merece uma segunda chance o PT? Aí você avalia da melhor forma. A gente tem que lembrar que o PT fez mais de 10 obras fora do país. Tem metrô, tem porto, o Porto de Mariel, tem metrô em Caracas, tem usina hidrelétrica fora do país. Por que não foi feito um metrô em Belo Horizonte? Belo Horizonte não tem metrô, Rio de Janeiro, no Nordeste, no Centro-Oeste. A população brasileira que merecia esse tipo de obra. Se tivéssemos um porto como o de Mariel na Bahia, hoje a Bahia estaria muito mais desenvolvida, né? E nisso, lá tem um governador petista, ele não pediu nenhum tipo de coisa, nenhuma obra desse porte. Então a gente precisa pôr a mão na consciência antes de votar. E eu sei que o Bolsonaro não é perfeito, mas não dá nem para comparar com os concorrentes. Então, obrigado a todo mundo que tem acompanhado aí. Espero que a gente volte mais vezes com mais tempo para debater mais, que é muito legal esse tipo de debate. Com certeza. Nós vamos até outubro com o nosso JC nas eleições, sempre aos sábados, às 8 da manhã, aqui no Jornal da Manhã. E já fica o convite, certamente, para que vocês retornem aqui ao programa. João, por favor, João Guilherme, pré-candidato a deputado estadual pelo PT, deixa a sua mensagem final aí aos nossos ouvintes, aos nossos internautas. Obrigado, Carla. Queria agradecer a você e a sua pessoa, a toda a equipe aqui da Jovem Pan, do Jornal Cidade, que sempre nos recebe muito bem. É sempre um prazer estar aqui com vocês, dialogando. A gente se sente muito confortável, é um lugar essencial para o debate aqui em Rio Claro região. Queria agradecer ao Vitor também por comparecer, por esse debate tão saudável. Fico muito feliz quando a gente pode dialogar, mesmo tendo visões opostas. Mandar um abraço para todo mundo do PT de Rio Claro, para o nosso presidente, para o Alan Rios, e deixar esse recado agradecendo já a todo mundo que nessa manhã fria de sábado estava escutando a gente, né, estava fazendo esse debate que ele é tão pertinente para o Brasil, que a gente possa olhar para o futuro com esperança. Eu sei que a gente vive um momento muito difícil, mas eu acho que a gente tem plenas condições de sair desse momento que a gente vive. Não acho que é necessário discutir, não acho que aqui, nessa despedida, preciso colocar mais questões do dia a dia. As pessoas sabem da vida delas e sabem que está realmente muito difícil, sabem o que esse governo causou na vida das pessoas, mas a gente pode ter esperança. E para isso, a gente tem a possibilidade de eleger o presidente Lula e também de mudar o estado de São Paulo com o Fernando Haddad, que eu tenho certeza que como pré-candidato já mostra muito potencial para um dia talvez para poder ser um grande governador para o nosso estado, mudar isso. E a gente sabe o quanto o Rio Claro, quanto a nossa região precisam ser olhados com mais carinho, precisam de mais investimento e que a gente precisa mudar toda essa questão. Então, eu deixo um forte abraço para todo mundo que está escutando a gente de casa e olhem, vamos com esperança, procurem sempre que vocês quiserem a gente, do PT, a gente está aberto para o diálogo e vamos caminhar juntos para fazer essa transformação que o Brasil tanto precisa. Então, deixo a todos um forte abraço, agradeço muito por terem ouvido a gente e vamos juntos pelo Brasil. Agradeço a participação dos nossos 2 convidados, então, e também a participação dos nossos ouvintes. Importante participação dos nossos ouvintes, dos nossos internautas, você que acompanhou pelo rádio, pelo AM 1410, com imagens, né, no Facebook, no YouTube do Jornal Cidade de Rio Claro. Muito obrigada pela participação. Aos internautas que mandaram estrelas, apoiando esse nosso trabalho, sigam acompanhando, então, a nossa programação nas redes sociais. Nós encerramos aqui a edição local do Jornal da Manhã deste sábado. Vocês ficam agora com a edição nacional do Jornal da Manhã e a equipe da Jovem Pan de São Paulo. Excelente fim de semana a todos. Nós voltamos na segunda às 8. Até lá. Jovem Pan, eleições 2022.